uma pesquisa recente que mostrou que os jovens não querem ser professor, somente não querem dar 2% dos que disseram que antes queriam fazer eu ser professor, somente 2% ficaram no final dizendo, eu quero ainda ser professor. Isso era muito comum. No final da licenciatura. Né? E um detalhe era muito comum. Quando eu chegava numa escola pública em Pernambuco, quando secretário, até para interagir rapidamente com os alunos, eu começava logo pelas séries menores, pequenininhos. Eu perguntava, quem quer ser professor? Quase todos levantavam a mão. Era o sonho de desejo. Quer dizer, você tem que tornar a carreira do professor um sonho, um desejo realmente real nas pessoas. À medida que eu ia passando para as séries seguintes, quando eu chegava na 4ª série, perguntava, quem quer ser professor? Somente 2, 3, de forma muito tímida, respondiam que desejavam ser professores. Então, isso significa que é preciso tornar objeto de desejo. Isso se perdeu. E se perdeu por quê? Por que a gente não vai poder aproveitar bem essa onda de crianças que o IDEB está mostrando nas séries iniciais, que aprenderam, que estão aprendendo mais do que a geração de 10 anos atrás, porque tem que fazer o que esses países, voltando àquele ponto que os países fizeram. Qual foi a receita? Primeiro, salário inicial atraente. Na Finlândia, na Coreia, em Singapura, nesses países, o salário de um professor é comparável ao de um médico, de um advogado. No Brasil, esses profissionais ganham, em média, 3, 4 vezes mais do que, inicialmente, do que um professor no Brasil. Não é? Então, há uma falta de equiparação e de valorização já no salário inicial. Mas salário inicial também é apenas o primeiro passo, porque se não houver uma carreira motivadora, ele deixa o livro pelo caminho. É como você começar a ler um livro, o primeiro capítulo é maravilhoso, você se empolga. Aí, puxa, que livro maravilhoso. Chega no segundo capítulo, já não é tão bacana. Vai ficando chato. Quer dizer, a carreira, se a gente fizer uma analogia, é exatamente tornar o livro, cada capítulo seguinte, como no livro, tem que ser melhor do que o anterior. Caso contrário, o leitor deixa o livro pela metade. Então, a gente precisa tornar a carreira do magistério objeto de desejo. Para isso, a gente tem que ter um salário inicial atraente, tem que ter uma carreira promissora, pautada no mérito, no desempenho, no esforço do professor, tem que ter uma boa formação inicial. O Brasil hoje não está formando, as universidades, a gente está aqui no TV, que são de universidades, exatamente. A gente precisa lembrar, eu fui reitor 8 anos da Federal de Pernambuco, fui presidente do reitor das federais, portanto, vivi os dois lados da moeda, secretário de Educação e reitor de uma universidade. E posso garantir, tenho dito isso que eu estou dizendo aqui agora, disse aos reitores das federais. Lamentavelmente, a universidade não colocou na sua agenda de prioridade a questão da educação básica. Nós não estamos formando o professor que a escola pública precisa, nem em número, nem em quantidade, nem em qualidade. E qualidade. Estamos completamente defasados da realidade da escola pública. E um estudo da Bernadette Gatti, daqui de São Paulo, mostrou claramente isso, está totalmente desconectado da formação inicial com o que se precisa para ser ensinado na escola pública. Então, a gente precisa rever urgentemente a formação inicial. Nesses países, chegam alguns deles até mesmo até a residência do professor. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo bem, a gente precisa ter isso, é uma meta, ser atingida, tal. Não é amanhã que nós vamos conseguir isso. Mas hoje nós temos um financiamento da educação que foi, inclusive, o financiamento que garantiu que a gente universalizasse, pelo menos, o ensino fundamental. Tá certo? Esse financiamento é bom? O que tem que mudar aí? Não, isso eu acho que o Fundef, você se refere, Fundeb foi agora Fundeb, quer dizer, mas ele foi uma continuidade, isso é um belo exemplo de continuidade das boas políticas públicas. O Brasil tem pecado muito na educação pelas descontinuidades. E isso é um belo exemplo de continuidade. Começou com o Fundef, no governo Fernando Henrique, no governo Lula veio o Fundeb para toda a educação básica, com a ótica de você ter um financiamento próprio para toda a educação básica, desde a creche ao ensino médio. Entretanto, se a gente analisar ainda o per capita aluno no Brasil, o per capita aluno é de R$ 2.600, um número mais recente, calculado. Isso é média? Isso você considerando todo o investimento público em educação, dos municípios, dos estados e do governo federal e do Distrito Federal, 2.600. Os países vizinhos, como Chile, México e Argentina, são países hoje que estão investindo quase R$ 4.000 por aluno na educação básica. Os países da Comunidade Europeia, em reais,
investe cerca de R$10 mil. Então, se nós queremos um dia chegar no patamar dos países da Comunidade Europeia, por exemplo, o IDEB 6, que é o IDEB comparável à qualidade da aprendizagem oferecida hoje nos países da Comunidade Europeia, é fundamental que também a gente invista comparável, de forma equiparável, ao que se investe lá fora. Então, você tem uma boa política, melhoramos. Mas você tem que melhorar. Agora, o Brasil tem que melhorar no investimento. Tem uma proposta de custo aluno-qualidade. Isso. O que você acha dessa proposta? Eu posso até falar com tranquilidade, porque eu fui o relator dessa matéria no Conselho Nacional da Educação. O artigo 4 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fala de algo muito importante, chamado exatamente dos padrões mínimos de qualidade. Ou seja, padrões que você deveria esperar em qualquer escola pública. O que, lamentavelmente, a gente não encontra hoje. A gente tem uma heterogeneidade no sistema educacional. Tem algumas escolas ótimas. Isso. Perfeito. E não falo nem na nota, eu falo na infraestrutura de oferta, por exemplo, de biblioteca, sala de professores, salas de aula adequadas, ventilação. Ou seja, o que você esperaria para uma aprendizagem apropriada. Eu, muitas vezes, me deparei com situações no mesmo bairro, duas escolas públicas do Estado, uma muito bem estruturada e a uma outra completamente sem estrutura para um bom funcionamento de uma escola pública. Então, o CAC é exatamente o custo aluno qualidade inicial, que é um trabalho feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma importante iniciativa. Ela exatamente diz quais são os insumos, seja de infraestrutura física, seja de equipamentos e de pessoal necessários para o bom funcionamento de uma escola pública. O que estou aqui agora, estamos aguardando que o ministro da Educação possa homologar. A gente está discutindo ainda alguns valores que nós elaboramos. E de onde vem esse dinheiro? Tudo bem, aí você vai dar um aumentar, incrementar, vamos dizer, esse custo por aluno. Esse dinheiro está carimbado? Como é que ele aparece? Olha, é uma questão de prioridade. Eu acho que o Brasil ele tem priorizado, a gente olhar principalmente os 2 últimos anos, incrementou bastante na educação básica. Mas está muito aquém, como eu disse, claro, em relação a países vizinhos. Agora, é preciso estabelecer prioridades. O Brasil está decolando na economia, não é? Está em uma economia próspera, mas essa economia está sendo puxada às rédeas por quê? Por 2 razões. Uma, porque não tem infraestrutura de aeroportos, de rodovias, mas também porque não tem gente jovem qualificado para ocupar esses postos de trabalho. Então, a gente está diante de uma encruzilhada que precisa, primeiro, otimizar o gasto da máquina pública. Grande parte dos recursos da educação básica pública no Brasil se perde muitas vezes na burocracia das secretarias. Se a gente otimizar melhor, dar mais autonomia às escolas, fazer com que o dinheiro chegue lá na ponta e não fique muitas vezes na burocracia interna dos governos, eu acho que a gente já dá um primeiro passo importante. Segundo, como gastar melhor preparando gestores, profissionalizar os gestores. No Brasil, lamentavelmente, muitos diretores são ainda indicados politicamente. Isso é um equívoco. Você precisa ter um bom gestor, gente preparada para ser... Você fala em diretor, mas tem também a questão do secretário de Educação. E aí vai para outra ponta também. Ou seja, a gente não pode fazer da educação um cabide, um salto político para alguém. Isso ainda acontece muito no Brasil. Então, é óbvio, você tem uma rede de forte capilaridade como a educação, e tendo recursos razoavelmente em relação a outras pastas, você tem uma ótima exposição junto à sociedade. Então, a facilidade... É uma plataforma legal, é o melhor dos mundos. Ótimo. Para um político, a educação é excelente. Mas eu acho que o Brasil está diante de uma situação que não pode se permitir mais perder recursos por ineficácia, por falta de gestão, tanto numa secretaria como numa própria escola pública. Como é que se define o critério para ser um bom gestor? A gente teria que ter aí, então, uma cartilha, um perfil do secretário, do diretor de uma escola? Eu vou contar, por exemplo, a experiência que eu tive lá em Pernambuco, que eu considero uma experiência bastante exitosa. Tive aqui com o secretário Paulo Renato conversando dessa experiência, que, primeiro, nós acabamos, em Pernambuco, com a indicação política de diretores das escolas públicas. Acabou essa história de deputado, líder comunitário, está indicando o diretor de uma escola estadual. Um profissional de carreira. Um professor da rede, e que a gente fez o seguinte, a gente abre uma seleção para as escolas, os professores da rede se candidatam, a gente exige não somente conhecimento pedagógico, mas de inter-relações pessoais, liderança, gestão de pessoas, contabilidade e tecnologia de informação.
E antes de eles realizarem uma prova pela Universidade Federal de Pernambuco, naturalmente, eles dão um período de 6 meses de capacitação, se em alguma dessas áreas ele não se sentir suficientemente preparado. Os professores aprovados a partir desses conhecimentos prévios, eles então entram num processo de eleição pela comunidade. E o mais votado assinava um plano de trabalho, à época comigo, como secretário, para alcance de metas, para melhorar a educação lá na escola. E qual a função, essa questão dele ser eleito? Tem uma função... Tem, é importante. Eu acredito... Tem uma importância grande o fato de ser eleito? Eu não gosto somente da eleição. Eu acho que a eleição, você pode exatamente ser uma posição contrária ao que eu acabei de dizer. Exatamente. Você tem que ter o melhor gestor. Então, você tem que ter o gestor, mas tem que ter legitimidade. Uma coisa muito importante, eu fui reitor eleito 2 vezes na universidade. Na primeira vez, tinha a possibilidade, eu era o único que tinha todos os pré-requisitos que, à época, o governo federal colocou. Tem que ter doutorado, tem que ter isso e aquilo. E os outros candidatos, tinham mais 2 que eram muito fortes junto comigo, que não tinham esses pré-requisitos. E iriam lutar para considerar a transição do processo. E eu disse, se eu não for o mais votado, eu não aceito. Porque eu acredito que na área pública, principalmente, você tem que ter a legitimidade da sua comunidade. Você tem muitos desafios. Você tem que ser um líder. Se você não for um líder, se você não for capaz de colocar energias, de colocar motivação, se você não for alguém que seja capaz de puxar a comunidade com você para trabalhar em conjunto, você fica isolado no seu gabinete. E todos os casos de reitores que eu vi, que muitas vezes foram indicados porque, por alguma outra razão, eles tiveram uma enorme dificuldade de legitimidade. Por exemplo, eu vi no Rio de Janeiro, na UFRJ, um problema muito grave. A gente teve também na Universidade de Brasília. Então, eu acho que é muito importante você ter a legitimidade. Mas legitimidade, aumento de autonomia, para mim, significa aumento de responsabilidade social. Você tem que ter metas, tem que ter resultados, tem que prestar contas à sociedade. É tanto que eu fui, quando reitor, ao Tribunal de Contas da União, isso chamou muita atenção à época ao presidente do TCU, pedindo para ser julgado não somente pela parte contábil. Gastar corretamente o dinheiro público não é nenhum mérito, é obrigação. Agora, gastar bem, aí é mérito. E eu fui para que fosse cobrado com base em indicadores de desempenho da universidade. E desde então, a Universidade Federal de Pernambuco, ela é avaliada não só contabilmente, mas também pelos indicadores de desempenho da universidade. A gente, todo início de ano, estabelece metas com o Conselho Universitário e, no final do ano, avalia se aquelas metas foram ou não alcançadas. Então, isso mede o indicador de desempenho da instituição. Quer dizer, então é importante que o diretor ou o gestor da escola ou o secretário tenha apoio da comunidade para trabalhar. Olha, agora, é a minha experiência. Eu acredito que em educação, que tem ele é extremamente horizontal. Ele não é um poder como numa empresa, que o presidente, olha, tem que ser feito isso, junto com o seu conselho empresarial, faça, cumpra-se. Na universidade não é assim. Quando o professor está com o aluno, se ele não estiver motivado com as políticas internas, se ele não estiver identificado com aquela vibração, você tem que colocar... A educação tem que ter vibração, tem que ter brilho nos olhos. Tinha uma professora uma vez no interior de Pernambuco, disse, professor, além de brilho nos olhos, tem que ter fogo nas ventas. É uma expressão comum lá no Nordeste. Mas não precisa ser necessariamente diretor, pode ser o coordenador pedagógico, pode ser alguém dentro da escola. Alguém pode ter esse papel de puxar a comunidade ao redor da escola e os próprios professores. Mas eu acredito que a gente tem ainda uma cultura. Por mais que a gente queira, eu acredito, é fundamental o processo da democracia com respeito mútuo digamos, às etapas de liderança e de responsabilidade de cada um, mas há algo fundamental. O Brasil ainda tem a cultura do dirigismo centralizado. A gente ainda foca muito em quem nos conduz, a liderança maior da instituição. Se ele não for um líder capaz de mostrar quais são os caminhos, as alternativas, nos momentos de crise que você passa, principalmente numa universidade, onde você tem uma responsabilidade maior, se você não for um líder, se você não for uma pessoa preparada academicamente, se você não for uma pessoa preparada do ponto de vista da gestão da universidade, você vai ter muitas encruzilhadas e não vai saber qual é o melhor caminho da instituição. E mesmo assim você pode errar. E quando errar, a comunidade tem que estar junto com você. Apoiar. Tá certo. Rosângela, muito obrigado pela sua participação aqui na Univesp TV. Obrigado pelas suas explicações e as suas dicas para quem está nos ouvindo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado.